Tá pronto, Matheus? Sim. Então tá pronto, Henriqueta? Pronto. Tá pronto, Rafik? Tentando descobrir a rota do Wide Receiver Brasil, mas tô pronto. 3, 2, 1. Fala, seus tio-tio-ca, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que é duro na queda, mas tem muito medo da queda ser dura. Então, chega mais Clay, cuidado com os vazamentos Henriqueta, Itaipava não tem como Matheus, e cuidado com a Shimai Blue Rafik. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio do Zonecast, esse já consagrado podcast do Tailgate Zone. Ao meu lado hoje, quase toda a trupe de novo. Então fala, Rafik. Oba, meu povo, mais uma vez, bem-vindo a todos ao nosso Zonecast. Já que o Dodô não está aqui, chegou a minha vez de falar o texto, finalmente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. No Twitter é um pouquinho diferente, TailZone_BR. Lembrando que esse podcast está disponível nas principais plataformas e você pode nos ver e ouvir também no YouTube, onde também está a live que nós fizemos com o Bira Leal, muito boa, por sinal, na semana passada, e eu recomendo que todos ouçam. É isso aí. Fala, Henriqueta. Fala, chefinho. Fala, Rafik. Não vou dar o spoiler de quem é o quarto integrante do dia. Bom dia, galera. Vamos para mais um podcast. Maravilha. Fala, Matheus. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu queria dizer que o Rafik ficou muito natural falando sobre as redes sociais nessa linda fala. Ai, muito bom. Bom, rapaziada, hoje o assunto é NFL inteiro, então vamos começar que tem assunto, hein? A primeira coisa que eu queria falar é que, assim, os caras não conseguem ficar sem uma treta, né? Semana passada a gente falou do Earl Thomas, essa semana já teve uns 3 casos. Mas eu não vou dar ibope pros caras dessa vez, não. Mas como jogador da NFL adora fazer uma caca na off-season. É triste demais, mesmo em quarentena. É lamentável. Bom, como prometido na semana passada, o assunto é schedule e vamos começar por ele. Matheus, o que você achou do schedule? Quem tem a tabela mais difícil e quem tem a tabela mais fácil? Olha, antes de falar mais difícil, mais fácil, eu queria citar alguns exemplos de times que têm a tabela mais assim, não é aleatória, mas mais difícil da gente prever alguma coisa. Que, ao meu ver, até então, seria Buffalo e Seattle. Porque você pega todos os times, praticamente, que os dois vão enfrentar, e as conferências da AFC e da NFC de cada um vão se enfrentar entre si, e você vê que são, tipo, times que tem muito a se provar, mas você não consegue dar um palpite. Por exemplo, o Buffalo pega Jets em casa, viaja para Miami, depois pega o Rams, depois viaja para Las Vegas, depois viaja para Tennessee e só fechando até uma semana 6, pega no Thursday Night Kansas City. Tirando Kansas City, que acabou de ser campeão, você não tem, assim, um time que você vira e consegue cravado, tipo, tal time é mais forte do que o outro atualmente. Talvez se o Tua não estiver jogando, você possa falar isso. Talvez, a depender de como a Dan Gaze vai gerir ali o elenco dos Jets, você possa falar alguma coisa. Mas Buffalo que melhorou muito nessa off-season, já tinha um time bom, melhorou a defesa, trouxe o Stephon Diggs. Vai ser um calendário para eles que não parece tudo preto no branco, não parece tudo muito claro, do tipo, olha, se a gente perder tal jogo, que a gente espera que perca, a gente vai vencer no outro. Tanto jogo que talvez eles percam, eles podem ganhar, e o jogo que eles possam ganhar, eles talvez vão perder. Já diria
a ex-presidente Dilma Rousseff, nem todo mundo vai ganhar, nem todo mundo vai perder, todo mundo vai ganhar e perder. Muito boa introdução. É muito C nesse começo, né? A gente tá muito cedo ainda para começar a temporada, acaba sendo muito C acontecer isso, se acontecer aquilo. Como eu mesmo disse no podcast anterior, a gente fala que talvez a tabela do Saints tenha um começo tranquilo, enfrentando Raiders e Lions, etc. Mas é muito si, né, Rafiki? Particularmente, eu estou calado e vou fazer esse bate-papo sobre a Shadow, porque eu acho que é debater uma aposta, porque a Shadow do time X está fácil, porque vai enfrentar o time A, B e C. Mas a gente está considerando o time A, B e C do ano passado, que não vai ser o time A, B e C desse ano. Então, eu particularmente não consigo ver muita coisa interessante em discutir Shadow. Sinceramente, podemos discutir. Esse jogo vai ser interessante, como, por exemplo, o Monday Night Football da semana 3 vai ser altamente interessante, um confronto de quarterbacks maravilhoso entre Mahomes e Lamar. Mas fora isso, o time X está com uma Shadow fácil, o time Y está com uma Shadow difícil. Tá chutando, porque você não sabe como os times vão entrar na temporada. É mais fácil, sei lá, depois da semana 8, da semana 9, a gente já vendo como os times jogaram nas 7, 8 primeiras semanas, a gente tem uma ideia melhor, com certeza. Mas nesse momento, há 4 meses do início da temporada, se não for mais, se eventualmente essa pandemia não acabar de ano, é meio complicado. A gente não sabe como os times vão... E os times mudam muito de um ano para o outro, todos mudam muito de um ano para o outro, seja no ataque, seja na defesa. Então, meio que tem que esperar. Não adianta ficar, o time X está fácil, o time Y está difícil. É mais ou menos isso. Até porque, assim, se você olhar a NFL solta isso sempre depois que vem o calendário dela. Quais são os times que têm, assim, o calendário mais fácil e o mais difícil? Hoje ela coloca como os Patriots o calendário mais difícil e o Baltimore Ravens como o calendário mais fácil. Você acha que é isso mesmo, Henriqueta? Você acha? Porque eu, olhando o calendário de Baltimore, eu não acho um calendário tão fácil assim. Então, essa análise ela acaba sendo quase que por divisão, em vez de ser por time, né? Porque os 4 times de cada divisão têm em comum 14 dos 16 adversários. Só 2 jogos de cada um dos 4 times de cada divisão que são diferentes entre si. Então, você acaba, para definir essa análise, pegando que divisões cada divisão enfrenta. Em princípio, eu concordo, mas realmente como o Rafik falou, é um exercício, o Matheus falou também, né? É um exercício muito de previsão, de palpite. Por que a NFL achou isso, considera isso? Porque a divisão do Ravens, a AFC North, ela enfrenta a NFC East, que é a NFC Leste, que é a divisão do Giants, Cowboys, Eagles e Redskins, que pode muito bem ser a divisão mais fraca da liga pelo 2º ano seguido. E enfrenta também a AFC South, que tem Colts, Titans, Texans e Jaguars. E realmente, Jaguars está fraco, Titans chegou nos playoffs, mas eu acho que muita gente não aposta nisso se repetindo. Texans, ninguém sabe o que está fazendo da vida atualmente, e o Colts é o único time que, para mim, pode dar trabalho na divisão, embora tenha o Philip Rivers, que é outra incógnita. E para somar tudo isso, o Ravens enfrenta mais 2 primeiros colocados de outras divisões, um deles calhou de ser o Patriots, que está longe de ser o mesmo Patriots de 2019. Então eu entendo o porquê de você considerar essa divisão, e no caso o Ravens em específico, por causa desse jogo contra o Patriots extra, o schedule mais fácil. Mas não sei, na verdade a divisão inteira do Ravens tem um schedule mais fácil. Talvez Steelers e Ravens com a vantagem de que eles enfrentam Bengals e Browns, que tendem a ser mais fracos do que Steelers e Ravens. Mas é difícil imaginar. E o Patriots, mais difícil, pode ser, pelo mesmo motivo. Foi o primeiro da divisão e com isso vai enfrentar o Kansas City Chiefs, vai enfrentar o Baltimore Ravens, outros primeiros colocados de divisões, que tendem a dificultar a vida para si mesmo, né? Aliás, na verdade, as divisões que o Patriots enfrenta são possivelmente a divisão mais forte da liga, que é a NFC West, que tem Seahawks, 49ers, Cardinals e Rams. O Rams é o time mais fraco dos 4 e está longe de ser uma baba, não é não? Com certeza. E a outra divisão é a divisão do Kansas City Chiefs, na verdade, que tem Raiders também, tem o Broncos. A divisão não é tão forte quanto o Kansas City Chiefs em si,
mas eu entendo você considerar o schedule do Patriots mais difícil por causa desses jogos todos, e tem outro problema ainda, são as duas divisões do Oeste, então força o time a viajar lá para a Costa Oeste algumas vezes no ano. É mais desgastante, mais cansativo, é muito mais fácil quando as duas divisões em comum que você enfrenta são geograficamente perto de você, né? Mas assim, como eu estava falando, como eu comecei falando, é muito difícil prever qualquer coisa nesse exercício aí. O que você comentou sobre o jogo dos Patriots contra Baltimore vai ser num Sunday Night. E no Monday Night teremos Kansas e Ravens, como o Rafik já disse. Esse jogo é muito legal, mas podia ser um Sunday Night Football, né? Não seria mais interessante? O Monday Night ele começou em 1970, ainda na ABC, que era na época da TV aberta. A ABC também pertence à Disney, que é a mesma dona da ESPN. Muitos anos depois, aí o Monday Night foi deslocado para a ESPN, para a TV paga, na segunda noite. O Sunday Night ele surgiu já em 2000 ou 2001. Até mesmo, 2004, ele tem só 15 temporadas. O Monday Night tem uma história gigantesca. Ele tem um livro, inclusive, com a história do Monday Night. O Monday Night está muito atrelado à história dos Estados Unidos. Para quem não sabe, inclusive, a morte do John Lennon foi noticiada nacionalmente nos Estados Unidos em um Monday Night. Inclusive, essa história já é famosa e está contada nesse livro. Que justamente um produtor do Monday Night tinha um amigo que trabalhava no hospital para onde o John Lennon tinha sido transferido. E esse amigo falou, o John Lennon morreu, o produtor, dá notícia que eu garanto. Aí o pessoal, tem certeza? A gente vai falar no ar. Veja, isso é 1970, né? Não tinha internet para confirmar, nem nada. A TV e o rádio eram as principais formas de comunicação ainda. O cara deu no Monday Night, ficou na história, que um jogo de futebol americano foi quem deu o plantão. Que não passou pelo jornalismo, ficou só na área de esportes. O Monday Night tem uma história gigantesca, então a NFL, ela, de modo geral, sabendo dessa história do Monday Night, ela sempre tenta reservar esses grandes confrontos de jogadores, esses confrontos que tem possibilidade de ser aqueles clássicos instantâneos, para o Monday Night. E por isso, inclusive, eu acredito que eles tenham posto esse Ravens contra Chiefs no Monday Night da semana 3, e não no Sunday Night. Justamente porque é um jogo que tem potencial de ser um clássico instantâneo, e em sendo um clássico instantâneo, faz mais sentido ficar na história para o Monday Night. Tal qual aquele Rams e Chiefs de 2 anos atrás, do 50-50. Finalizando, a impressão que eu tenho é que eles tentam reservar para o Monday Night os jogos que seriam clássicos por serem os jogos, pelo jogo em si. E eles tentam reservar para o Sunday Night jogos mais interessantes para playoffs. Muita história, tá vendo? Tem também a cultura, né, Henriqueta? Justamente. E, inclusive, eu concordo com isso. Eu sempre vi no Monday Night como o jogo da rodada, em vez do Sunday Night. Não sei por que exatamente. Quer dizer, provavelmente pela NFL priorizar, né? Mas eu sempre tive isso na cabeça. O Sunday Night, pra mim, é o fim do dia de futebol, que é o domingo, né? Tem 3 rodadas. E o Monday Night é o jogo, sozinho, especial ali na segunda-feira, só ele. Mas uma história engraçada envolvendo o Sunday Night Football. Em 2006 teve uma grande troca dos direitos de transmissão. Com a ESPN, por exemplo, assumindo o Monday Night Football, que era da ABC, que os dois são da Disney, então no fim das contas continuou tudo entre irmãos ali, mas enfim, a ESPN assumiu, e a NBC conseguindo o Sunday Night Football pela primeira vez, que era da ESPN. Quando a NBC conseguiu o Sunday Night em 2006, ela queria uma boa dupla de transmissão, uma dupla forte, né, para abrir, né, já estourando tudo. E então a NBC começou a tentar o Al Michaels. Al Michaels é um dos melhores narradores, ou o maior narrador de esportes americanos, ou de futebol americano, com certeza. E então, o acordo a que se chegou foi, o Al Michaels era da ABC, que é da Disney. Então, novamente, vamos manter isso em mente, Disney. A NBC contratou, ou trouxe o Al Michaels da ABC, em troca dos direitos de uso de Oswaldo Coelho Sortudo. Oswaldo Coelho Sortudo, ou Oswald the Lucky Rabbit, é considerado a primeira versão do Mickey Mouse, que, por milhares de voltas do destino, estava com a NBC, porque a NBC
é da Universal, e o desenhista que criou o Oswaldo Coelho Sortudo junto com o Walt Disney em 1927 acabou depois se mudando e criando seu próprio estúdio de desenho, que depois passou para a Universal e com ele se foi os direitos ao Oswaldo Coelho Sortudo. E por décadas, quase que por 80 anos, a Disney não teve os direitos do desenho original, da animação original do Mickey. Que, assim, tudo bem que ela não é usada hoje em dia, mas ficou quase que como um espinho ali na Disney, né? Aquela pontada de, sabe, como é que o meu maior produto e eu não tenho o início de tudo. Então, a Disney, ou a ESPN, cedeu ao Michaels para a NBC em troca dos direitos do Oswaldo Coelho Sortudo. E assim, o Al Michaels virou agora a cara da NBC no Sunday Night Football. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Olha, 6-6-2 agora, bela história, viu? Bela história. O jogo vai além das 4 linhas aí, tá vendo? Não é isso aí, Matheus? Gente, eu fiquei meio surpreso porque eu não sabia disso e eu estou muito feliz que eu estou dividindo uma mesa de podcast com vocês, porque parabéns, porque conteúdo de altíssima qualidade. Sobre Monday Night, Thursday Night, Sunday Night, eu prefiro o Sunday Night, porque geralmente ele é escalado como o jogo mais atrativo da TV. Só que o Monday Night, eu acho que ele é aquele jogo mais engraçadinho. É o jogo que pode acontecer o crime, que o pessoal fala. Porque, por exemplo, tem um Dallas e Arizona. Tá, a gente pode apostar em Dallas, mas eu não duvido nada de Arizona ganhar. Ainda mais com todas as peças que estão hoje em dia. Então eu acho que você vai pegando as nuances. Por exemplo, no Thursday Night, todo time tem que ter algum prime time, que seja na quinta, no domingo ou na segunda. Então no Thursday Night, geralmente é aqueles times que não tem tanto apelo, ou porque não tem um mercado maior, ou porque o time tá ruim hoje em dia, e coloca no prime time da quinta-feira. E por isso que tinha até a piada do tipo, sempre vai ter um Jaguars e Titans numa quinta-feira que a gente não vai querer ver, mas que quando acabar a NFL a gente vai dar de tudo pra ver esse tipo de jogo. E tipo assim, na segunda-feira não. Na segunda-feira eu acho que já é a ideia do jogo de tipo de maior surpresa. Enquanto no domingo já é o jogo que é o tipo embate de gigantes ou embate de ideias, sei lá. Basicamente, o Monday Night e o Sunday Night eles têm uma diferença. É claro que nas primeiras semanas, o jogo da semana é o Monday Night. Até porque a NFL, como eu falei, ela tenta reservar para o Monday Night o jogo que pode ser mais histórico. Qual é a diferença do Monday para o Sunday? Chega ali depois, eu não lembro agora se é na semana 9 ou na semana 10, mas numa dessas 2 semanas, o Sunday Night Football tem o direito de trocar o jogo. Então, vamos supor que o jogo que está programado inicialmente para o Sunday Night Football hoje, na semana 11, chegue lá na semana 9, 10 e perceba que não vai ser um jogo tão atrativo quanto um outro jogo que já está marcado para o domingo. A NBC, desde que avise isso com 2 ou 3 semanas de antecedência, ela pode chegar, olha, o jogo que está marcado para o Sunday Night eu quero esse jogo, o outro jogo do domingo, e troca. Então é natural que chega mais para o final da temporada, o Sunday Night ele fique mais atrativo que o Monday, porque a NBC tem direito a fazer essas trocas no meio da temporada. Enquanto o Monday Night não. Uma vez que já está fixado que o jogo X é no Monday Night, tem que ser aquele jogo, não tem como trocar. O Thursday Night funciona da mesma forma que o Monday. A partir do momento que o jogo foi posto no Thursday Night, não tem como trocar. Mas o Thursday Night nunca vai ser igual ao Monday, porque fatalmente os 2 times vão estar com um descanso menor, de apenas 3 dias. E não há time de futebol americano que se recupere em 3 ou 4 dias. Então o Thursday Night sempre vai ser o jogo, digamos assim, em que os jogadores nunca vão estar 100%, aí é o jogo das maluquices. Eu, particularmente, acho que num mundo ideal de competição, o Thursday Night não deveria nem existir.
Por isso eu sempre acho o Monday Night melhor, no geral. Mas com essa ressalva, chega no final da temporada, o Sunday Night naturalmente acaba ficando melhor, porque o Sunday tem mais direito de escolha. E com certeza, para mim, esse ano, o jogo, qualquer jogo de prime time, o jogo que vai ser, eu acho que eu já falei aqui, mas se eu não falei é porque eu deixei no mudo sem querer, Mahomes contra Lamar na semana 3 de Monday Night. Melhor que isso é meio difícil. Olha, eu até concordo com você, Rafik, mas tem um outro jogo no Prime Time que me agrada muito pelo pré-jogo e por todo o clima que será gerado nesse jogo. É um Monday Night entre Tampa Bay Buccaneers e New York Giants na semana 8. Esse jogo me agrada demais por poder ser a aposentadoria da camisa de Eli Manning, como já comentamos nesse podcast. Não tem discussão. É o maior jogo da história do Monday Night. Não, mas eu como torcedor do Giants não tenho como discordar. Pra mim, e na verdade para qualquer pessoa que acompanha futebol americano, esse jogo vai ter um significado especial, independente se você ter algo a ver com Giants, ou com Patriots, ou com Brady, porque a história do Eli Manning e do Tom Brady estão intrinsecamente ligadas ali. Se não fosse, né, o Eli Manning só tem os 2 Super Bowls que foram ganhos em cima do Brady, e se não fosse o Eli e o Giants, o Brady poderia ter 8 em vez de 6 Super Bowls, e ter chegado até o jogo contra o Eagles no Super Bowl 50, esqueci agora o número do Super Bowl, invicto, Super Bowl 52. Então, assim, pra mim, esse jogo é indiscutivelmente o maior de todos pelo significado dele, não obviamente pela qualidade de jogo, que eu, pra ser sincero, acredito até que pode ser um jogo bem feio de se assistir. Mas aí é que tá. Eu acho que eu tô vendo o jogo, não o pré-jogo. Com certeza, o pré-jogo, que muito provavelmente deve ser a aposentadoria do número do Eli nesse jogo, o pré-jogo vai ser muito importante, não tenho a menor dúvida. Mas o jogo em si deve ser um jogo igual, aquele jogo que acabou o jogo, é igual o jogo do Hall da Fama. O importante é o que acontece antes do jogo. O jogo mesmo, ninguém lembra o que acontece. É a mesma coisa. Diferente do Mahomes contra o Lamar, que tem a chance de ser uma coisa parecida com aquela confusão que foi Mahomes contra Jared Goff no Monday Night do ano passado. Né? Os dois times fazendo 50 pontos. Como Retrasado. jogo... Retrasado, é verdade. Como jogo, o Mahomes e o Lamar é infinitamente mais interessante no papel, pelo menos, do que o Buccaneers contra a Giants. Não, isso eu concordo. Eu só quis jogar a pimenta. A minha opinião é exatamente igual a sua. Eu acho que é o melhor jogo. O que você acha, Matheus? Eu acho que, assim, em termos de qualidade de jogo que a gente pode assegurar agora, com certeza, Lamar contra Patrick Mahomes. Mas eu separei 2 jogos aqui. Um que tem muito desse pré-jogo que pesa e outro que, ao meu ver, pelas mudanças de off-season e pelo calendário, pode ser muito importante para o final da temporada. O primeiro é New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers, em Tampa Bay, que é um Sunday Night Football, que eles colocaram, obviamente, por se tratar de Drew Brees contra Tom Brady, 2 dos maiores quarterbacks da história, cada um com vários recordes já batidos. E não só isso, tem se apostado muito no Tampa Bay. Eu ainda tô com um pé atrás, eu prefiro ver ainda o início de temporada deles, porque não sei se vai ser tão avassalador. Mas eu acho que tem tudo para ser um jogaço e pelo menos tem toda essa áurea em volta de ser 2 grandes quarterbacks. E o outro jogo que eu separei é o Monday Night, que é Baltimore e Cleveland. Todo ano, o pessoal brinca que todo ano é o ano do podcast, e agora todo ano é o ano do Cleveland Browns. Esse ano parece que o técnico que eles escolheram vai se adequar melhor ao time. Eles já buscaram, tanto na Free Agents quanto no Draft, aquilo que era a maior necessidade do time, que eram offensive tackles, com o Jack Conklin vindo de Tennessee e o Jedrick Wills de Alabama. E assim como a gente falou que Baltimore tem um calendário mais tranquilo, Cleveland também tem.
porque ficou em terceiro e vai acabar pegando Raiders, também pega os Jaguars, pega a NFC East inteira. Então, por ser um embate dos dois times que eu acho que vão estar brigando pela AFC Norte, na semana 14, eu acho que tem tudo para ser um jogaço, para decidir às vezes até uma bye week ou a primeira colocação na divisão. Excelente. Muito, muito bem lembrado desse jogo. Aliás, você falou em Brady versus Brees, a gente vai ter isso 2 vezes nesse ano, 2 Bradys versus Brees. A gente vai ter um Brady versus Rodgers, que também é muito bom, e a gente pode ter também o último Rodgers versus Brees também. Então, assim, essa temporada será animal. O calendário ficou muito bom e os jogos parecem que temos vários jogos bons. Pelo menos uns 2 jogos bons em cada semana aí. Só para complementar aqui na onda do que o Matheus falou de jogos que podem decidir a divisão, o Monday Night da semana 16 é Buffalo Bills e New England Patriots em New England. Ao que tudo indica, o Patriots não vai estar brigando. O Patriots está num time muito pior esse ano que possivelmente não vai nem brigar pela divisão, que pode ficar com o Buffalo fácil. O Dolphins pode surpreender. Mas se o Patriots, por algum motivo, conseguir achar um time ali, encaixar e brigar, esse jogo pode valer divisão. E pode valer a hegemonia do Patriots de sei lá quantos anos, quase 20 anos, né, na AFC East. Exato. Ou então você está ignorando também o Sam Darnold, que pode ter aquele mesmo ano dele de 2016 no college, levando um novato ofensivo do ano da Pac-12, e ser um grande jogador aí nessa divisão. Mas enfim. Isso. Esse aí vai ser quando Giants e Jets fizerem o Super Bowl em 2021. Tá, essa a probabilidade. Entendi. Maravilhoso. Só um detalhe, Henrique. Na verdade, não é uma hegemonia de 20 anos, não, porque teve aquele ano da lesão do Brady que o Dolphins ganhou em 2008. Tem razão, então, teve uma hegemonia de 7 anos, 5 ou 6 anos, aí parou em 2008. Foi quando... Foi a lesão do joelho do Brady. Essa temporada de 2008 é um negócio maravilhoso. Maravilhoso. Em 2008 deu Dolphins, aí depois o Patriots ficou 11 anos ganhando seguidamente. Tá certo, tem razão, bem lembrado. E foi um ponto que o Patriots ainda foi bem, foi 10-6 e não foi pros playoffs, que é raríssimo. É difícil você chegar em 10-6 e não ir pros playoffs. Mas realmente não é uma hegemonia. É a hegemonia do Brady, não é a hegemonia do Patriots. E é isso. Bom, vamos para a segunda notícia do dia, que inclusive foi o Henriqueta que acabou trazendo isso para a redação e gerou uma discussãozinha interessante. Acho que é bom a gente comentar. Por favor, Henriqueta, introduza a notícia. Então, a NFL resolveu finalmente tentar tomar uma atitude em relação à Rooney Rule, que é a regra que envolve técnicos de minorias. Técnicos podem ser negros, latinos, asiáticos, qualquer minoria racial, que não sejam brancos, basicamente. E, enfim, a Rooney Rule diz que cada time que tem uma abertura para head coach ou para GM precisa entrevistar um candidato de minoria. O problema é que você entrevistar um candidato de minoria não resolve nada. O que muitos times fazem é pegar ali o técnico assistente de wide receivers, que é de minoria, e entrevistar ele só para dizer que cumpriu a regra. Ou seja, ela precisa sim ser resolvida. O problema é, a NFL decidiu resolver de que modo? Incentivando times que contratem técnicos de minoria com melhores posições no draft. Então, se você contratar um head coach de minoria, por exemplo, na segunda temporada dele, o time pula 6 posições no terceiro round. Se você contratar um GM ou um vice-presidente, um executivo de importância de minoria, você pula 10 posições no terceiro round. Se você contratar os dois, portanto, você pula 10 mais 6, 16 posições, você pula meio round. Além disso, tem mais uma série de prêmios, como, por exemplo, se ficar por 3 anos, você sobe também 5 posições no quarto round. Se você perder um assistente de minoria, você ganha uma 5ª rodada.
e por aí vai, uma série de bonificações. O problema é, você está colocando um preço para você contratar um técnico de minoria. Você está dizendo que o time é pior, então, porque ele contrata, você precisa disso para compensar. O que os 32 donos da NFL, em sua maioria brancos privilegiados, estão pensando quando eles acham que o certo é você usar o draft como uma moeda de troca para que times contratem técnicos de minoria, sendo que essas posições nunca foram investidas, nunca se teve uma formação de técnicos de minoria, um investimento em, sabe, desde a base dos técnicos e assistentes de minoria. Por que você acha que a solução é dar posições no draft para quem fizer isso? É como se você estivesse comercializando o cargo de head coach ou de GM. É assim, você pode filosofar em cima disso que não fica muito bonito. Só que ao mesmo tempo é alguma coisa que está sendo feita, né, Rafiki? Pois é, claro, eu concordo com o Henrique quando ele diz que com certeza não é a solução, mas assim, é alguma coisa, porque também não é tão simples você estimular isso. No 538, mais uma vez, tem uns 2 ou 3 artigos sobre isso muito interessantes, e que ele vai a fundo nessa questão. É claro que não adianta você querer que um time contrate um head coach negro, ou não branco, como é a solução, que não tenha passado pelo cargo de coordenador antes, ou de assistente, da onde vem a maioria dos head coaches. Afinal de contas, é como uma carreira normal, que você vai subindo ali os degraus da carreira. Raríssimas são as pessoas que saem do nada e viram head coaches ou coordenadores direto. Você vai subindo as escadinhas. Então você tem que ter na verdade, você tem que ter um programa grande para entrar com assistentes técnicos, para que esses assistentes depois virem coordenadores. Mas assim, tudo tem que começar por algum lugar. E não dá para a NFL simplesmente dizer o seguinte: olha, como nós não temos nenhum head coach não branco, o próximo time que contratar um head coach tem que ser um não branco. Não tem como. A NFL não tem como botar a espada, digamos assim, na frente do time. Você vai contratar um não branco. Então não tem jeito. O caminho tem que ser por incentivos. É o incentivo ideal? Não, longe disso. Não é o incentivo ideal, mas já é alguma coisa. E pelo menos quebra algum galho enquanto se pensa num sistema muito maior. É bom a gente pensar também que não é um problema só da NFL. Se você olhar o universitário, também tem pouquíssimos head coach não brancos. Pouquíssimos. E é um problema maior, estrutural. É uma coisa sistemática, que precisa de tempo para você pensar num sistema. Enquanto não se pensa no sistema, a gente vai quebrando galho a lá Brasil. Nesse ponto, a NFL nesse ponto está fazendo a lá Brasil. Mas antes uma coisa pouca do que nada. Né? Então, o que vocês querem? Apenas a regra atual, a Rooney Rule? Essa é fácil de ser burlada. Para quem não conhece, a Rooney Rule é a regra que diz que todo time, antes de contratar um head coach ou coordenador ofensivo ou defensivo, é obrigado a entrevistar um não branco pro cargo. Entrevistar é fácil. Eu já vi isso numa empresa privada que eu trabalhei. Pelas regras internas da empresa, para você promover alguém, você tem que entrevistar 3 pessoas. Eu cansei de ver o gestor já tendo a pessoa dele e simplesmente escolhendo aleatoriamente 2 patos para entrevistar, simplesmente para fazer a regra dos 3 que têm que ser entrevistados. É a mesma coisa. O time da NFL entrevista um pato qualquer não branco só para cumprir a cota, porque na prática ele já sabe que vai querer contratar o fulano de tal. Então a regra atual também é inútil. Tanto é que não cresceu a quantidade de negros. Alguma coisa tem que ser feita diferente. É o ideal? Não, não é o ideal. Vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema, mas pelo menos é alguma coisa. Eu concordo que tem que começar a ter políticas mais efetivas. Só que eu não sei o quanto vai ser efetivo essa. Por um simples motivo. Aí fala que no segundo ano você tem que entrar. Quando o técnico não branco entrar no segundo ano, você ganha draft capital. E assim, a gente pode pensar que o cara vai fazer isso só para ganhar draft capital. Não sei, porque você não vai, às vezes, selecionar um cara que você considera pior pro seu time só para ganhar duas, assim, 6 posições no draft. Eu achava que ia ganhar uma pique compensatória de terceira rodada no máximo.
Mas eu não sei se algum time vai achar que isso compensa. Mas mesmo assim, acaba sendo mais efetivo do que a Rooney Rule, porque é um incentivo maior para os times. Só que tem que dar uma olhada, não só questão de técnico. Vamos lá. Por que eu já vi alguém falando sobre isso, e por que muito técnico, head coach, no caso, que era offensive coordinator, que era coordenador ofensivo, era quarterback? Porque geralmente quarterback reserva. Porque o quarterback ele tem que entender o plano de jogo inteiro, porque é ele que vai armar a jogada inteira. Então acaba que ele vai aprendendo vários sistemas de jogos, várias rotas e tudo mais. Só que aí a gente esbarra num outro negócio. É notório que a maioria dos jogadores da NFL são não brancos, sobretudo negros. Só que quantos quarterbacks titulares negros a gente tem hoje em dia? É muito pouco, porque desde muito tempo atrás tem se dado essa visão de que o quarterback é o protagonista, e numa liga que é feita por milionários ricos brancos, o quarterback protagonista vai ser um branco. Ponto. Tanto que, assim, você vê que geralmente o quarterback, quando ele não é bom, o pessoal sempre, quando ele não é bom, assim, passando apenas a bola, o pessoal tenta fazer um desdém dele. Queriam mudar o Lamar Jackson para wide receiver, no ano seguinte ele ganhou MVP. Tem gente que insiste em chamar o Russell Wilson de running back que passa a bola, o que eu não entendo como, porque ele é um dos melhores quarterbacks na NFL hoje em dia, assim, top 5 tranquilo. E, assim, tentar diminuir o protagonismo dessas pessoas a custo de nada ou a custo do preconceito. Então eu acho que a NFL tinha que olhar desde antes disso, desde antes dos coordenadores, desde como que estão lidando para fazer com que o negro consiga chegar a uma posição desse tamanho, porque eles veem o negro não como técnico, não como cerebral, mas sim como um corpo muito forte, como uma atleticidade sem tamanho, e prefere colocar ele em posições que a atleticidade seja muito mais requerida do que a capacidade técnica, e dentre outros casos. Tanto que, na parte defensiva, geralmente quem é o cérebro, o quarterback da defesa é o middle linebacker. E você vê que a grande maioria são brancos. Luke Kuechly, dentre vários outros que a gente vê. Brian Urlacher era também, porque tem que ser mais técnico. Então, eu acho que a NFL tinha que olhar desde essa raiz de muito tempo antes, de olhar de muito antes. Olha, quanto ao Russell Wilson, eu não sei se ele é bom, se ele é ruim quarterback. Eu sempre brinco que eu só vejo NFL pelo fantasy. Eu só sei o seguinte: ele nunca vai ser um jogador para jogar NFL e beisebol ao mesmo tempo, como foi Deion Sanders, né? Para quem não sabe, o Russell Wilson é contratado do Yankees, tem contrato ativo com o Yankees, e vez ou outra aparece jogando um jogo de spring training. E todos os at-bats do Russell Wilson são horrorosos. É strikeout de fazer corar até o pitcher que não sabe rebater. Nem todos são como Tim Tebow. E nem todos são como o Bo Jackson também. A parte do Tim Tebow foi brincadeira. Não, mas levando... Depois que o Rafik já deu aquela avacalhada para zoar o Russell Wilson, eu só queria comentar em cima da fala do Matheus, que ele comentou dos quarterbacks que são negros na liga. Então, os três melhores da liga hoje são negros. Mahomes, Russell Wilson e o Lamar. O Russell Wilson, você vê como ele cresceu muito o jogo dele, como é um jogo cerebral, ele aprendeu, ele viu que ele não precisa mais só correr, ele aprendeu muito durante os anos dele na liga. O Mahomes não precisa nem falar que é um jogo muito inteligente, e ele se aproveita dos dotes que ele tem físico, de ter jogado beisebol e conseguir fazer e lançar a futebola como se fosse uma bolinha de beisebol. E o Lamar ainda tá aprimorando algumas coisas, mas, cara, os três melhores hoje são negros, não tem mais como você falar que o quarterback negro não é bom ou não.
E puxando isso ainda de que todo mundo falou, você falar, mas o cara pode ser incompetente, por isso que ele está sendo mandado embora, por isso que ele não foi escolhido. A gente conversou um pouco antes de começar o podcast sobre o Todd Bowles, que foi head coach dos Jets. Você falar que ele foi ruim todas as temporadas, que a culpa foi só dele, é errado. É muito errado. E aí, por isso que cai nessa questão de falar que é competência versus racismo, vamos dizer assim. Interessante, e aí você vê a diferença da definição de negro aqui do Brasil e dos Estados Unidos. Nunca que Mahomes seria negro no Brasil. Olha pro Mahomes, aqui no Brasil ele nunca seria negro. Eu não sei nem se o Obama, talvez, se o pessoal fosse criar o eufemismo de moreninho, mas com certeza Mahomes nunca seria negro no Brasil, até capaz de dizerem que ele era branco. Mas nos Estados Unidos, o Mahomes é negro. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. O Mahomes é negro. Né? Até porque a mãe dele está longe de ser branca. Quem conhece a mãe dele está longe de ser branca. Então, para os Estados Unidos, o Mahomes é negro. Mas para o Brasil, ele nunca seria negro. E aí vê como o Brasil é muito mais maleável nessa definição, né? Aí, quem quiser entrar nessa seara, isso aí pode ser até dica de futuros podcasts, né? Tem longa bibliografia sobre isso no Brasil, desde Casagrande, Senzala e outros livros, mas nos Estados Unidos a definição de negro, de não branco, é muito mais ampla do que aqui, né? Lá qualquer coisinha você já é não branco, e aqui a tolerância é bem maior, até pela miscigenação natural da nossa sociedade, coisa que não aconteceu tanto nos Estados Unidos, especialmente no Sul. Pois eu até fiquei com essa, porque eu não sabia, porque eu vim com a visão do brasileiro, não sabia dessa visão dos Estados Unidos. Só complementando para falar do Todd Bowles, eu sempre gostei do Todd Bowles desde que ele trabalhava com o Bruce Arians lá em Arizona, e aí depois ele foi para os Jets. E, assim, eu acho que eles não chegaram aí pros playoffs, mas teve uma temporada que eles ficaram a um jogo. Se eu não me engano, foi Jets e Bills, que eles perderam um jogo que se eles ganhassem, eles teriam ido pros playoffs. Com um time, assim, horroroso, gente. Porque tinha uma linha defensiva forte, tinha uma defesa razoavelmente forte, mas o time em si não tinha o tanto de talento que era necessário, e o Todd Bowles conseguiu levar o time a quase chegar nos playoffs. E considerando isso, que a gente deu uma passada e ele só teve 2 boas escolhas de draft. Que foi o Leonard Williams e o Jamal Adams. O draft do Sam Darnold, ele tava lá, mas o Sam Darnold não brilhou na primeira temporada e também foi o último ano dele. Então, um time exceder as expectativas com um elenco tão fraco, eu acho que mostra que o técnico é bom. Só que, assim, não conseguiu dar resultado. Eles preferiram chamar o Adam Gase, que para mim nem deveria ter sido técnico, nem deveria ter sido cogitado para ser head coach, e continuou nessa, talvez até pior, sendo que esse ano tinha uma expectativa boa em cima do time. Cara, é a mesma coisa é o mesmo caso do Lamar. É um racismo velado. Exatamente, eu ia falar isso. É só você ver a carreira do Adam Gase e do Todd Bowles. O Adam Gase é branco, o Todd Bowles é negro. O Adam Gase foi para Miami, ok, teve primeiro ano muito bom, foi para os playoffs. Depois teve 6 vitórias, 7 vitórias, foi demitido. E quando foi pro Jets, agora teve 7 vitórias também. Se o problema fosse o Todd Bowles, o Adam Gase tinha levado o Jets para os playoffs. E mais, o Adam Gase há 3 anos não mostra o que está fazendo na liga. Então por que ele continua lá? Cadê o Todd Bowles? Alguém deu outra chance para ele, já que ele fez um milagre de quase levar um time realmente muito bom aos playoffs? Na verdade, sim, quem deu a chance para ele foi novamente o Bruce Arians. O Todd Bowles é de novo o coordenador defensivo do Bruce Arians agora em Tampa Bay. Ele era antes o coordenador defensivo do Bruce Arians em Arizona. Eu só queria fazer uma correção à minha fala.
Quando eu falei da mãe do Mahomes, eu queria citar o pai. Eu estava justamente lendo sobre a mãe do Mahomes em outra página aqui do computador e eu me confundi. O pai do Mahomes que é bem negro, não é a mãe. Só fazer essa correção. Ainda sobre essa questão dos coordenadores ofensivos, defensivos, parece que a paciência com técnicos brancos é muito maior. Tanto técnicos quanto jogadores. Porque eu tenho certeza que se o Lamar começar a lançar interceptação, o pessoal vai voltar a falar, lá, tem que virar wide receiver. Teve uma temporada boa correndo e agora não é mais. Sendo que se o Sam Darnold estava lançando para fantasma, o pessoal quer dar outra chance pro menino. E eu queria lembrar que tem um dos melhores técnicos ofensivos atualmente, que foi campeão do Super Bowl no passado, que é o Eric Bieniemy, que é do Kansas City Chiefs, e ele é negro. E eu não sei como ele sempre colocam ele como um possível head coach, mas nunca tem uma chance. E assim, o cara é pupilo do Andy Reid, que é um cara que tem uma árvore gigantesca, e mesmo assim ninguém deu uma chance ainda para ele. E aí depois vão reclamar que o ataque do Chiefs continua bom porque o cara bom continua lá. Exatamente. E só para completar aqui sobre o Lamar, vamos lembrar que ano passado ele também estava lançando para fantasma. Isso não foi só o Sam Darnold. Tem o Mark Andrews, o tight end, que é bom, e tem o Marquise Brown, Hollywood Brown, o wide receiver, que era calouro, e foi bem. Mas o Mark Andrews foi o líder em jardas de recepção do time, e o terceiro foi o Hayden Hurst, outro tight end, e o quinto foi o Nick Boyle, o terceiro tight end. O Lamar Jackson fez aquilo tudo sem o wide receiver, tendo um novato e nada mais, e foi MVP. Então, é o que o Matheus falou aí, sabe, aí se ele tiver uma temporada ruim agora, vão dizer que ele não é quarterback. Cadê as pessoas falando isso do Sam Darnold, agora faltou o nome, mas com certeza tem muitos outros quarterbacks brancos na liga, tendo Baker Mayfield tem Jared Goff, pois é, tem alvo até não acabar mais o Baker Mayfield, Jared Goff idem, e não estão mostrando o que vieram. Mayfield teve 22 touchdowns, 21 interceptações ano passado. Ninguém está pedindo para ele virar running back, até porque ele corre bem. Então, tecnicamente, ele poderia virar running back. E só para fechar o assunto do Russell Wilson, que a gente começou há muito tempo atrás, o Russell Wilson, nas primeiras 4 temporadas dele, ele correu uma média ele teve em média 103 corridas por temporada, que dá quase mais de 6 corridas e meia por jogo, que realmente para um quarterback é muito. Nas 4 últimas temporadas, ele está com em média 77 corridas por temporada, ou seja, são 26 corridas a menos. Você pode pensar que 1,5 por jogo é pouco, mas isso significa que ele está cada vez mais esperando, olhando o jogo, vendo, procurando as opções de passe, e correr virou um recurso para escapar, um recurso extra, ao contrário de ser o recurso principal. Só que, como a gente está falando aqui há muito tempo, o estigma do quarterback negro fica sempre no sentido dele ser o quarterback corredor, né, e nunca o passador. É isso. É o que a gente estava comentando aqui por fora, né? Quantos QBs negros já ganharam o Super Bowl? Quantos head coaches negros já ganharam o Super Bowl, né? É bizarro. Acho que head coaches, na minha cabeça que eu consigo lembrar agora, o Mike Tomlin, né? Pelos Steelers, e o Tony Dungy pelos Colts. Não consigo ver outro que tenha ganhado o Super Bowl, outro técnico ganhando o Super Bowl. E quarterback ainda, para mim, fica mais complexo ainda, não consigo lembrar. Para mim, só Mahomes. Russell Wilson também. O primeiro foi o Doug Williams, do Washington Redskins, em 1988. E, inclusive, o próprio Doug Williams, que foi o primeiro quarterback negro a ganhar o Super Bowl, era considerado um péssimo quarterback. Por quê? Porque ele era negro. Ganhou o Super Bowl e mesmo assim ele não... Foi o Super Bowl, o MVP do Super Bowl, e mesmo assim ele não recebeu o valor que um campeão de Super Bowl deveria receber. Afinal, se você levou seu time ao Super Bowl, você mostrou que você
pode ser quarterback, né? Mas não iam garantir isso a ele. É estranho isso na NFL. Tony Dungy. O Tony Dungy foi o primeiro técnico negro a ganhar um Super Bowl. Só uma pergunta, você pagaria o Nick Foles o preço por ele ter ganho o Super Bowl? Se eu pagaria o Nick Foles por ter ganho o Super Bowl? Isso. Não, o Nick Foles é um reserva. Jamais contrataria ele para ser titular do meu time, né? Mas a cor influencia. Vamos terminar com essa reflexão aí, com a pergunta do Rafik e a resposta do Henriqueta, que eu acho que fica bom. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Rafik, começamos com a sua dica. Pois bem, a minha dica hoje é um artigo em inglês, tá? O artigo tá no site Inside the Games, que é um site especializado em esportes olímpicos, mas o patrãozinho vai botar o link na página do podcast quando ele for ao ar, para vocês só clicarem no link. Diferentemente daqueles livros de 600 páginas que o Domi gosta de citar, é um artigo simples, você vai ler em 10 ou 15 minutos, mas é muito interessante porque ele faz uma grande reflexão de como a pandemia vai alterar não só a sociedade, mas principalmente o calendário esportivo. E ele dá justamente que o calendário esportivo vai ter, quando fala desse calendário esportivo, de todos os esportes somados. Eles vão ter que pensar mais igual a NFL. Menos é mais. A NFL é uma das ligas mais rentáveis do mundo e só joga 16 vezes por ano cada time. Ou raríssimos times 17, 18, os que chegam ao Super Bowl. Mas a maioria dos times só jogam 16 anos. Não obstante, é a liga mais rentável do mundo. E praticamente todos os esportes vão ter que pensar que menos é mais. E isso eu acho que vai ser muito forte na Major League daqui para frente. Eu até acredito que a gente vai fazer um podcast sobre isso daqui a 2 ou 3 semanas. Mas é até bom, para quando a gente falar da Major League, vocês darem uma lida nesse artigo, quem puder, quem entender inglês, porque ele já vai dar uma introduzida no assunto. Inclusive, esse artigo é escrito por um consultor esportivo, o Cameron Angus, que ele é muito respeitado no mundo de consultoria esportiva mundial. Eu diria que você é mais esperançoso ainda do que o Dodô, porque o Dodô, como diz o Fernandão, né? O Dodô recomenda livros de 600, 800 páginas para o brasileiro. Você está recomendando um texto em inglês. Por menor que seja, eu diria que você é mais esperançoso. Então, Henriqueta, já que a gente falou de inglês, falar em inglês, em etc e tal, pode dar sua dica. Obrigado pela conexão. A minha dica, eu vou continuar nas séries do Netflix, porque é o que tem me mantido são durante a quarentena. É discutível, mas enfim, né? É a série QB1, Beyond the Lights. Eu não consegui achar o nome em português, mas eu sei que existe na Netflix do Brasil. Eu acho que é QB1 Só os Melhores. Olha só, bom, uma tradução então, QB1 Só os Melhores. É uma série criada inclusive pelo criador de Friday Night Lights. Aliás, se você nunca viu Friday Night Lights, recomendo muito. Histórico, lendário, ícone das séries americanas. E a Friday Night Lights é baseado em fatos reais, mas é série, né? Com atores. A QB1 Só os Melhores é seguindo os grandes quarterbacks de high school, e no seu último ano de high school, e vendo, inclusive, eles já como ídolos, não só na high school, mas quase que no país inteiro, enquanto tem 16 anos e estão no seu último ano de ensino médio, e alguns recebendo recrutamento das universidades, escolhendo para onde ir, outros já decidiram para onde ir, e você vê a diferença em todos os pontos, sabe? Alguns já agindo como grandes estrelas, sabe? Com a arrogância de estrelas, outros muito mais humildes. É uma visão interessantíssima, são 3 temporadas, cada temporada segue 3 quarterbacks, e o motivo pelo qual isso me lembrou agora é porque o primeiro quarterback de todos esses seguidos pela série chegou à NFL, o Jake Fromm, que foi draftado por Buffalo na 5ª rodada. E é interessante, inclusive, ver como os grandes quarterbacks da high school não necessariamente se tornam grandes quarterbacks, até nem no college. O Jake Fromm até virou grande no college, outros não. Tem quarterback que não chegou nem a ser titular no college e muito menos na NFL. Excelente dica, Henriqueta. Matheus, sua dica. Bem, a minha dica não é um livro, também não é um filme nem uma série, é um canal no YouTube. Para quem já leu o meu About no site, sabe que eu quero muito conhecer todos os esportes do mundo. E tem um canal que é excelente para isso.
O nome é o canal do Nin Lee. Provavelmente é um cara que parece ser do Sudeste Asiático, mas eu acho que ele mora no Reino Unido. E ele explica vários esportes. Então, ele explica o hockey normal, ele explica a XFL, e ele também explica um que foi o último esquisito que eu vi, que chama Botaoshi. Botaoshi, que é um esporte que é só praticado pela polícia japonesa, precisa de 150 pessoas, e você tem que, derrubar o mastro do outro, e uma pessoa fica em cima do mastro. É uma coisa de doido. Só que eu acho muito legal porque ele vai colocando vários esportes, e eu sempre gosto de descobrir vários esportes, então é um canal muito, muito divertido de você ver, porque você vai aprendendo, você vai descobrindo que tem esporte sobre tudo. Tem futebol no gelo e tem hóquei de grama também. Muito bom também, hein? Muito interessante isso aí. A minha dica, por último, eu vou fugir dos esportes totalmente, eu vou querer dar aquela limpada na mente de todo mundo. Chama Abstract, a arte do design. Também tá na Netflix. É uma série de 8 documentários, produzido pela própria Netflix, né? 40 minutos de duração, mais ou menos, aí cada um. E eles entram na cabeça de designers. Então, ele fala de design gráfico, cenografia, fotografia, arquitetura, design de tênis. Inclusive, eu não lembro agora se é o segundo ou terceiro episódio, ele fala sobre... Ele conta a história dos Jordans. Então, ele entrevista o Tinker Hatfield, que fez o Jordan 3, e que acabou sendo o boom dos tênis do Jordan, né? E é bem legal ver como funciona a mente por trás das pessoas que desenham de tudo. Filmes, fotos, e tênis, e etc. É muito legal mesmo. Vale a pena ver, a série é fantástica. Aí, Rafik, essa é pra você. Aparentemente existe um esporte que chama chess boxing, que é duas pessoas dando porrada e depois eles vão jogar xadrez. Na verdade é o contrário. Eles jogam 5 lances de xadrez, aí vão pro primeiro round de boxe, aí jogam mais 5 lances de xadrez, vão pro segundo round de boxe, jogam mais 5 lances e vai até alguém dar um nocaute ou até alguém dar o checkmate. Gente, sensacional, porque une o melhor dos dois mundos, inteligência e porrada. Bom, a gente vai encerrar então dessa forma. Imagina as combinações que dá, né? Você tá quase perdendo no boxe, tá quase sendo nocauteado lá, sangrando, vai pro xadrez, dá um checkmate e acabou. Ou você tá perdendo no xadrez e você vira e fala assim, no próximo de boxe eu tenho que acertar uma porrada. Na verdade, a tática é a segunda, tá? Porque se você tá tomando muita pancada na cabeça, naturalmente sua cabeça não vai funcionar a ponto de você conseguir jogar xadrez direito. Então a tática mais comum é justamente a segunda que o Matheus falou. Eu não gosto, mas conheço, tá? É isso então. Muito obrigado por mais essa informação do xadrez, que ficou maravilhoso. A gente vai daqui a pouco fazer um podcast só sobre xadrez, eu acho. Mas enfim, meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. E aquele efusivo abraço. Grande abraço a todos. Muito bom mais um podcast com todo mundo. Abraço a todos. Eu acho que esse vai conseguir ficar abaixo de 1 hora, finalmente. Um abraço e já que o Dodô não tá aqui, bebam água e fiquem em casa. E bebam cerveja, porque cerveja também tem água. Nossa, ficou perfeito. Então, gente, muito obrigado e até semana que vem. É isso aí, seus tio-tilca. Acabou mais um episódio do Zonecast. Mais uma semana boa na nossa terra maravilhosa, cheia de piada pronta. E como diz Zé Simão, só usando o nosso colírio alucinógeno mesmo. O BBGB, Big Brother Governo Brasil, segue e nessa semana não teve eliminado, mas teve gente pedindo pra sair, de tão louca que a casa está ficando. Mas tudo bem, em breve teremos reposição, e pelas minhas informações, pode ser que deixe de ser BBGB e vire a Fazenda mesmo. Dr. Rei, vem aí, meu povo. Uma contratação de peso para uma casa que tá cheio de bunda mole. Risos, risos, risos. A piada não é minha, mas é muito boa. Bom, é isso. Antes das recomendações, parabéns pra Dona Onça, que ontem ficou mais experiente. Muito bolo e guaraná pra você, Dona Onça. Então, como é sempre bom lembrar, além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, no site
E ouvindo o podcast, bebam muita água, lavem bem as mãos, informem-se através de cientistas ou médicos, e nada de cair no conto do vigário. Enfim, semana que vem tem mais, e, já que seguimos sem abraços e beijos, então, como novo costume, toquem-os de luz no cotovelo de vocês.